tendo nas minhas experiências como produto. É uma metodologia, um framework que eles chamam, mas de alguma forma isso aí eu não consegui conviver com ele um período muito longo. Eu apliquei e foi bom, então a minha experiência, eu ainda quero ter mais experiência com esse tipo de metodologia para ver o quanto que ela funciona, mas eu gostaria de compartilhar com vocês porque ela se encaixa em vários, eu já tive essa experiência em vários contextos que eu tive de produto, tá? Então, ela é uma metodologia que é chamada de 3 horizontes, que basicamente, como que qual é o conceito dela? É uma forma da gente organizar os nossos esforços para a gente conseguir pensar no hoje, no nosso produto, na tecnologia que a gente está trabalhando, no hoje e no amanhã, tá? Se puder passar. Bom, em toda a minha experiência como produto, eu sempre tive um desafio muito grande, que é como eu conseguiria manter aquele produto, fazer com que ele performasse, fazer com que ele tivesse pequenas evoluções, mas eu também tivesse a oportunidade de entender um pouco mais qual é o potencial desse produto, colocar o meu time de uma forma engajada para ele poder trabalhar em coisas futuras, para ele poder estudar oportunidades. E esse questionamento é que eu faço sempre, né? Porque a gente acaba sendo sugado pelo nosso dia a dia, por coisas que a gente tem que são importantes a gente fazer e acaba perdendo um pouco a visão futura, a reflexão. Então, o que eu vim sentindo é exatamente isso. Frequentemente as demandas do dia a dia impediam que os times de tecnologia e produto refletissem sobre o futuro, onde querem ou precisam estar para se manterem relevantes. Aí eu comecei a fazer uma série de pesquisas e mais pesquisas, e aí eu entrei em contato com um artigo nessa metodologia que chama de 3 horizontes. É uma metodologia que ela é focada em organizações, ela é um contexto, quando ela foi estudada, ela é para um contexto muito mais abrangente de inovação, que é uma empresa, né? Mas o que eu entendi é que por ela ser um framework, ela pode ser aplicada em diferentes contextos, né? A gente não precisa necessariamente estar olhando a empresa, a gente pode aplicar para um time, a gente pode aplicar para uma área. E é uma metodologia que foi criada por consultores de uma empresa chamada McKinsey, que é desse livro aqui, A Alquimia do Crescimento, já é um livro um pouco antigo, mas hoje, até com as metodologias ágeis, eles passaram a escrever um livro um pouco mais prático, que tem alguns cases, que é o The Patterns of Hope. Esse livro eu li, esse aqui eu não li, mas tem também vários artigos. E se a gente vê empresas de tecnologia conhecidas, elas utilizam dessa metodologia também. Então é uma forma da gente ver se faz sentido no nosso dia a dia. Aí pode passar. Bom, o que é então esse framework aí de 3 horizontes? Pode passar. Bom, basicamente ele fornece uma estrutura para que as empresas possam avaliar os potenciais de crescimento sem negligenciar o desempenho dela no presente. Então, ele classifica as frentes que os times vão estar trabalhando ou a empresa vai estar organizada. Então, o H1 seria o quê? Representa o core business da empresa. O que sustenta aquela empresa, o que faz com que gere um dinheiro no dia a dia, que está relacionado ao bottom line, é aquilo que faz com que a gente tenha uma sustentação. O H2, ele basicamente englobaria oportunidades emergentes, então incluindo como eu tenho market share, como que eu estou olhando para a competitividade, como eu suprir todos esses gaps e como eu busco mais receita. E o H3, ele contém ideias de crescimento lucrativo e uma coisa muito mais relacionada a uma visão e uma missão. Então, o H3 está mais relacionado à criatividade, à tecnologia. A gente está estudando tecnologias emergentes, a mudança de comportamento das pessoas, porque o mundo ele muda muito rápido, né? A gente se tranca numa sala às vezes e acha que as coisas não vão estar andando lá fora, mas elas estão andando e cada vez a gente sente que isso está acontecendo muito mais rápido por conta da quantidade de informação que a gente tem, né? Então, ele basicamente, esses seriam os horizontes. Aí como que ele diz, né? Hoje as empresas às vezes elas acabam focando basicamente nisso, otimizar para ter receita. Então, para ter receita é para ter dinheiro, né? Não é nem receita, é dinheiro. É como que eu trabalho minha operação, meu bottom line, para conseguir manter a minha vaquinha gorda lá me gerando lucro. E isso acontece porque esse é o ambiente mais seguro que a gente tem, né? Esse é o ambiente que a gente tem certeza, esse é o ambiente que tem um contexto simples, esse é o ambiente que tem um baixo risco. Se a gente fechar a nossa visão, é esse ambiente que a gente se sente mais confortável de trabalhar. E aí, o que não acontece? A gente às vezes acaba
ficando nessa zona de conforto e não saindo para uma zona de conforto que vai gerar oportunidades, mas que é um ambiente de incerteza, que é um ambiente de complexidade, que é um ambiente de risco, porque é algo novo ou porque a gente está mudando. Então, o que eles acreditam? Que isso aqui é o que vai gerar investimento para a gente conseguir otimizar, para gerar mais receita e conseguir otimizar para aprender. Eles olham a inovação como uma forma de aprender, porque eu não consigo chegar e falar que amanhã, se eu colocar machine learning no Buscapé, eu vou aumentar a receita e não sei quanto. A gente tem que estudar. Eu não sei se machine learning é o que eu preciso, eu não sei se é IoT que eu preciso. É muito difícil da gente, por isso que é complexo e a gente às vezes acaba simplesmente ignorando, né? Então, eles enxergam esses horizontes dessa forma, né? Que o último horizonte é muito mais pesquisa, esse horizonte é muito mais pesquisa e execução, e esse aqui é basicamente execução, né? É manter o dia a dia. Deixa eu passar. Aí, qual que é a sacada do framework, né? Que ele diz? Que é uma coisa evolutiva, não dá para eu chegar amanhã e falar, não, agora a gente vai fazer inovação, vamos parar de fazer tudo. E aí ele diz que a gente tem que plantar sementes do nosso futuro, ou de coisas que a gente quer ter no futuro, no presente. Eu usei em inglês porque eu tentei traduzir e não ficou muito legal. Mas é basicamente isso, é sementes do futuro no presente. Pode passar. E aí tem esse gráfico, que como que funciona, né? Então, hoje a gente tem o horizonte 1, mas a gente não pode deixar de olhar para um horizonte 2 ou para um horizonte 3. Aqui a gente sempre está olhando para o presente, aqui seria o presente. Então, eu tenho as ações que eu estou fazendo, mas eu também tenho pequenas ações que eu estou fazendo no 2 e menores ações que eu estou fazendo no 3, mas ainda assim eu estou trabalhando no 3. Até que eu migre para ter um processo de transformação, que aí eu posso dizer que em algum momento isso aqui pode ficar obsoleto. O que era o meu modelo de negócios hoje, amanhã não faz mais sentido, porque as coisas mudaram, porque tem novas tecnologias, ou porque tiveram um monte de competidores. Então, de alguma forma, eu faço um shift até que eu chego num ambiente que é algo novo, uma inovação mesmo, tá? E aí é esse gráfico que eles falam, mas que se a gente parar e não tiver essas sementes aqui, a gente nunca vai conseguir descobrir oportunidades, descobrir potencial, né? Aí, o que seria, basicamente? Então, ele faz uma forma de você organizar o seu time, o seu desenvolvimento, para que você tenha um blueprint, que seria uma visão de onde você está investindo e onde você está colocando os seus esforços no presente. Apesar dele ser H1, H2, H3, que dá aquela sensação de linha do tempo, ele não está olhando para um tempo, ele está olhando para o presente mesmo, o que a gente está fazendo agora. E aí, o exemplo do... Se puder passar, por favor. O exemplo do Mark Zuckerberg é exatamente isso. Não é que ele está trabalhando no Facebook, para amanhã ele está trabalhando no Instagram, para amanhã ele está trabalhando em inteligência artificial, etc. Na verdade, ele está trabalhando nessas três frentes, e não é que ele vai só daqui a 10 anos estar olhando para a conectividade, ele já está trabalhando nisso. Mas é a visão para onde ele quer chegar. E ele já está no gráfico muito lá na frente, porque os esforços deles hoje estão muito mais nisso do que no Facebook, que é o ecossistema dele. Então ele já passou daquele gráfico inteiro e já chegou lá no final, onde ele é uma empresa que está muito mais focada em inovação. Pode passar. Por quê? Nada é para sempre. Nada é perene. Tipo, tudo muda. Para a gente se manter relevante, as coisas têm que mudar. A gente tem que estar disposto a isso, a gente tem que estar disposto a arriscar, disposto a lidar com essa complexidade, enfim. Bom, próximo. Aí aqui eu fiz uma série de pesquisas que é para trazer um pouco de dados, acho que está um pouco pequeno, mas enfim. Nessas pesquisas, ele está falando um pouco como que as empresas estão lidando com essa visão de transformação, né? Então, fala que 2/3 dos CEOs desse Global 2000, que é uma instituição que engloba as principais empresas do mundo, eles terão a inovação como centro da estratégia deles. Então, a inovação não vai ser uma área lá que vai estar produzindo algumas coisinhas inovadoras, vai ser o centro. 85% dos líderes empresariais sentem que tem um prazo de 2 anos para fazer incursões significativas de transformação digital. 55% das empresas sem um programa de transformação digital existente dizem que o prazo para adotar é de 1 a 2 anos no máximo. 92% dos negócios dizem que a automação inteligente, o uso combinado de inteligência artificial e automação será amplamente utilizado pela sua empresa nos próximos 12 meses. 87% das empresas acreditam que transformação é uma oportunidade competitiva, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de a gente conseguir ser relevante. E 27% dos executivos avaliam a transformação digital como uma questão de sobrevivência, que é o abaixo.
E aí também diz que muitas empresas dizem que tem falta de familiaridade com as tecnologias novas. A gente precisa começar a mexer nisso, pesquisar, usar, para começar a entender, né, como isso se aplica ao nosso contexto e gerar oportunidade. Então, o que eu entendi quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu estou olhando muito mais para a empresa, estou olhando um contexto muito mais macro, mas eu sou PO, não sou CEO de nenhuma empresa. Então, eu comecei a entender como isso se encaixava dentro do meu contexto, dentro da minha visão de produto. Então, o que eu percebi é que essa metodologia ela é um framework mesmo, então ela se encaixa em contextos diferentes. Você pode aplicar isso para a sua área, você pode dizer, na minha visão de área, eu vou aplicar esses horizontes, eu posso aplicar na versão de produto. Mas o que eu queria falar agora é da parte de produto mesmo. Então, falando em produto, as várias fases de um produto, né? Um produto ele tem a parte de concepção, que é como se fosse uma ideia que não existe, então você quer criar um novo serviço ou um produto para um consumidor, você faz a ideação, a validação, porque a gente hoje tem um processo muito de design sprint, eu não sei se vocês conhecem o processo de design sprint, o processo de Lean, acho que o Baia fez inclusive uma apresentação sobre isso, né? Então, como que funcionaria, né? Primeiro a gente tem a concepção de um produto que a gente faz algo muito rápido, é muito imediatista, né? Eu quero olhar se aquele problema que eu estou tentando resolver com o meu produto, ele realmente é real e eu coloco esse produto na rua. A minha experiência não foi de criar produtos do zero. A minha experiência como PO foi sempre de olhar produtos em fase de gestão, em produtos que já existem, que já estão gerando um dinheiro, mas que eu preciso de alguma forma olhar para concorrentes, olhar para o market share para ver se faz sentido, olhar a mudança de comportamento das pessoas, acompanhar novas tecnologias, porque esses 3 fatores é que vem a necessidade da gente se transformar. É quando a gente começa a olhar que a coisa está andando tão rápido que a gente precisa mudar, a gente precisa entrar num produto em fase de transformação, que a gente chamaria, né? E aí, na prática, né, como que funcionaria, então, esses 3 horizontes, olhando a parte ágil, o mindset lean e o design thinking, né? Como que eu enxergo... isso é uma coisa totalmente da minha experiência, então, foi o que funcionou pra mim, mas eu adaptei ao meu contexto que eu estava vivendo. Então, enfim, acho que isso pode surgir e pode evoluir para várias coisas, né? E por que os 3 horizontes ele é diferente de um roadmap? Quando a gente está falando de produto, a gente olha muito para roadmap. Então eu tenho a iniciativa A, a iniciativa B, a iniciativa C. É uma série de coisas que eu quero fazer num tempo, numa linha do tempo, e que eu vou executando essas atividades de alguma forma em uma ordem cronológica, né? Então, a diferença é que o roadmap a gente tem isso, né? A iniciativa A, a iniciativa B, a iniciativa C na minha linha do tempo, eu priorizo porque a A gera mais valor do que a B de alguma forma, coloco isso no meu backlog e já faço as sprints até gerar um release. Os 3 horizontes... Ai, ficou uma nota aqui, mas tudo bem. Os 3 horizontes ele trabalha de uma forma diferente. Ele precisa de times muito engajados, porque eu preciso de um time totalmente multidisciplinar, eu preciso do PO, eu preciso do UX, eu preciso do time de tecnologia, porque esses horizontes, ele, de alguma forma, no momento presente eu teria que dividir o meu backlog e o meu roadmap dessa forma. Então, manter o produto, puramente execução, então, o meu dia a dia lá, ou pequenas melhorias que eu não preciso fazer uma pesquisa, eu sei que se tiver torto o botão X, eu preciso mudar isso para melhorar a usabilidade, eu não preciso fazer uma pesquisa mais profunda. O horizonte 2 seria melhorar o produto, novas funcionalidades, mas isso depende de pesquisa e execução, então não é só que aí que entraria a parte da gente, que é um processo que a gente estava conversando muito com o time de Evolution, principalmente, que a gente, antes de colocar uma funcionalidade no backlog, a gente fazer uma pesquisa, fazer uma validação para ver se aquilo realmente faz sentido e envolver o time todo, né? Não ser só o PO que vai trazer. Porque aqui é muito assim, vem o PO, vem uma demanda, cai no backlog, executa, tchau. Aqui a gente precisa ter o time muito engajado, porque a gente precisa fazer isso em conjunto. Porque às vezes pode ser uma tecnologia que melhore o meu produto, não necessariamente só uma visão de negócio. E o terceiro seria um laboratório mesmo. A gente tem uma parte do nosso dia depositado para inovar, para fazer puramente pesquisa. E aí o que acontece? Aqui eu estou gerando valor já para o meu produto, eu estou gerando, aqui também eu já estou gerando valor. E é como se eu estivesse investindo no horizonte 3 para eu conseguir de alguma forma trabalhar com o time na parte de inovação. Então, eu enxergaria que seria performance, né? O primeiro é a performance, parte de correção de bugs, melhorias do produto, otimizar e manter seria o nome.
A evolução seria desenvolver novas funcionalidades, então faria benchmark, competitividade, analisaria as dores dos usuários, fazia pesquisa de usabilidade. E a 3 seria a gente gerar MVPs, protótipos, spikes mesmo para testar tecnologias e ter a parte de design sprint, que seria algo puramente de pesquisa. Eu não sei se aquilo vai dar dinheiro, eu estou colocando um esforço ali que é totalmente incerto, eu não sei se aquilo que eu estou querendo trabalhar vai me gerar dinheiro, mas eu não posso, mas o que está me sustentando de fazer isso é o meu ganho aqui, nessas duas frentes. Aí eu queria contar de uma experiência que eu tive, ela não foi uma experiência tão longa, mas funcionou bastante, porque foi um dos meus maiores desafios que eu senti com o produto, foi na minha antiga empresa que eu estava. A missão que eu tinha, que o time tinha, era melhorar a experiência de customer service e diminuir ligações na central de atendimento. Era essa a missão. Então eu precisava criar uma experiência de atendimento boa nos canais digitais, que era uma parte digital, só que eu precisava diminuir também as ligações na central. Então essa é a missão. Aí o primeiro pensamento que veio quando a gente resolveu, a gente falou, vamos fazer um design sprint, vamos pensar num assistente digital, inteligência artificial e tal. Foi isso a primeira coisa que veio na nossa mente quando a gente estava pensando nisso, Aí pode passar. Só que a gente precisava gerar visibilidade e impacto em curto prazo. E pode passar de novo? Então, junto ao time, a gente entendeu que levaríamos muito tempo. Precisávamos ter certeza que eu criar uma inteligência ou um assistente digital seria a melhor forma de atender o consumidor naquele momento. E aí, só com pesquisas e POCs e entendendo a tecnologia, e o time também não tinha familiaridade com tecnologia de inteligência artificial, com tecnologia de chatbot. A gente ainda tinha até uma restrição que a gente não podia pegar coisas prontas do mercado porque era uma empresa financeira. Então, a gente estava cheio de restrições, Então, como que foi? A gente pegou e dividiu isso em 3 horizontes. A gente simplesmente pegou a nossa missão. A missão ela não mudou, ela continua a mesma. E a gente dividiu em melhorias no app para ter autosserviço. Então eu coloquei, a gente precisava corrigir o bug do login, que o cara não conseguia logar, então ele não conseguia, já tinha uma série de funcionalidades de autosserviço dentro do aplicativo que teriam impacto na central de atendimento e na experiência, mas o cara não conseguia logar. Melhorar a performance de carregamento do tutorial, tinha um tutorial que ficava girando. Aí a gente fez até uma pequena mudança, que é deixar a visibilidade do botão de chat de atendimento, não era um assistente digital, mas era um chat humano, um pouco mais visível no aplicativo para entender se a pessoa iria acessar mais isso. Daí a gente também pensou aqui era só execução, aqui a gente nem fez pesquisa, a gente pegou, fiz. Aqui na evolução do aplicativo, a gente pensou um pouco mais, por exemplo, entender os principais problemas para gerar novas funcionalidades de autosserviço. Então, eu fui lá, a gente fez uma pesquisa, cruzou uma série de dados para gerar. E no terceiro horizonte seria o assistente digital. Então, a gente começou a pesquisar tecnologias para a gente poder usar de autosserviço, criar um spike com a tecnologia do Google, fazer toda essa série. Só que se eu depositasse todos os meus esforços para fazer isso, de alguma forma, a gente não ia conseguir gerar retorno, a gente não ia conseguir gerar um valor em curto prazo. A gente não sabia se aquilo ia funcionar. Daí, o que a gente fez no momento presente, nesse momento aqui, a gente não simplesmente ficou focando nisso, mas a gente dividiu o nosso backlog nesses 3 horizontes. Então, a gente atuava na parte de execução, correção de bug, alterações, fazia uma pesquisa para entender os principais dores e gerar funcionalidades de autosserviço para aqueles problemas que faziam com que o usuário ligasse na central de atendimento, e de uma parte do tempo, às vezes era uma pessoa da equipe na sprint, ou podia ser uma pessoa de UX, podia ser uma pessoa de tecnologia, ou podia ser até a pessoa de produto. Se fosse uma pesquisa, um protótipo, era a pessoa de UX. Se fosse um spike para ver a tecnologia de inteligência artificial, era uma pessoa de tecnologia. Então a gente dividiu o time. Precisa ser um time multidisciplinar. Não é uma pessoa que vai fazer inovação, é o time todo. E aí uma pessoa trabalhava na pesquisa para olhar o nosso horizonte 3, que seria a parte do assistente digital, até para ver se aquilo fazia sentido. Isso aqui não é escrito em pedra, isso vai estar mudando o tempo todo. O refinamento ele acontece da mesma forma que acontece com o roadmap normal, que eu posso dizer amanhã que aquela feature não faz mais sentido. Mas de alguma forma eu preciso estar preparado, porque aqui eu vou aprender, aqui eu vou aprender e executar, e aqui eu vou executar porque eu preciso executar, eu preciso gerar retorno. Ninguém vive só de pesquisa, E o que aconteceu foi justamente que a gente conseguiu gerar um retorno no curto prazo, a gente mudando simplesmente o botão, deixando mais visível, as pessoas acessavam mais o atendimento via chat, porque estava escondido. Isso aumentou
diminuiu 5% das ligações na central, 5 não, foi 3 ponto alguma coisa, de ligações na central, fez com que as pessoas acessassem 60% a mais o chat, e aí aumentou a resolução de problemas por chat em 15% também. Então, só esse resultado já fez com que, como produto, a gente precisa de alguma forma mostrar para os stakeholders que a gente está gerando. Se a gente ficar só pesquisando, ele vai falar, putz, vocês não estão fazendo nada, vocês só estão pesquisando e não estão gerando retorno. Então, é uma forma de eu não negligenciar o meu presente e também focar no futuro. E foi assim que a gente dividiu. Então, o que me veio assim, que me vem sempre, é que a gestão de produto é uma gestão de tempo também. E que a gente tem que dividir os esforços no hoje, focando também em descobertas, pesquisas e oportunidades. Mas, mais do que isso, que foi a reflexão que eu fiz, né, que é tudo a cultura e as pessoas que estão envolvidas, porque não é uma pessoa, para ter um tipo de metodologia como essa, não é uma pessoa, não é o PO que vai estar trabalhando, tem que estar o time todo bem engajado e a gente está junto para trazer soluções para uma mesma missão e uma mesma visão. Uma coisa que foi muito legal, né, que eu acho que vale a pena, é pensar numa missão em conjunto em que todo mundo compre essa missão, para depois começar a estar trabalhando mais profundamente nisso. E é isso. Obrigada. Se vocês têm alguma dúvida? Eu acho super legal, estou conhecendo agora com você a metodologia, acho que ela é bem esclarecedora, mas ainda fico em dúvida em que momento que esses horizontes se movimentam. Então, assim, a gente pensando no nosso dia a dia, a gente vai ter uma série de demandas recorrentes que vão impactar no H2 e no H3, em que momento eles têm que caminhar para se tornar um H1, ou como que o time se divide para dar atenção e não ficar focado sempre no H1, então poder olhar para o H2 se tornar um H1, não sei se isso acontece em algum momento. Olhando para o nosso contexto, a gente que a partir do momento que a gente tem o H2, né, que seria uma melhoria do produto, alguma nova feature, a partir do momento que a gente colocou ela no ar, validou que ela é possível e ela já está gerando um retorno para a gente, ela já viraria um H1. A manter essa feature, conceitualmente, essa feature ela já não seria mais um H2, a gente teria que pensar em coisas novas. Né? Então essa movimentação existe, a gente vai focar no profissional para ela se tornar um H1. Exatamente. E aí pode ser que algumas coisas que eram de H1 a gente mude porque elas não existem mais, a gente faz tipo um shift mesmo para cada vez mais estar trazendo novas coisas para o H1, se modificando, né? E surgindo novas ideias futuras. Tá, e a divisão de tempo de atuação é também em cima desses 60, 30, 10? Não, isso foi só, a experiência que eu tive foi como a gente conseguiu. Pode ser que hoje a gente entenda que a gente não consiga atacar no H3, por exemplo, e que a gente foca no H1 e H2. Mas é uma forma de sinalizar e de deixar claro que a gente não está focando naquilo. Eu acho que é questão de visibilidade mesmo. Acho que até para a gente ver os exemplos de H1, H2 e H3 aqui, em algum momento o próprio checkout foi um H2. A gente começou a construir, a planejar e construir ele e hoje em dia ele já é um H1 nosso. Exatamente. E hoje a gente tem, por exemplo, o projeto Tesla, que é um H3, que está sendo planejado ainda e pensado. Exatamente. Mas a Laís falou um negócio interessante, né? Por mais que a gente não foque no H3 e no H2, é mostrar para a empresa que a gente, tem coisas aqui no H2 e no H3 que eu poderia estar olhando, mas eu estou só focando no H1. Isso foi o principal, gerar visibilidade. Para ficar claro que aí não é chegar amanhã e falar assim, putz, mas vocês não são pessoas inovadoras. Não é isso, a gente não está focando nisso. Não tem como eu amanhã falar assim, não, eu descobri a maior inovação para o meu produto e não acontece. Então é uma forma da gente gerar essa visibilidade. Essa oscilação, essa mudança de H2 para H1, por exemplo, o mercado ele influencia muito nisso, né? O mercado ele vai te orientar muitas vezes isso, né? Isso. Acho que não só o mercado, né? Acho isso, e o conceito de inovação não é criar a roda, né? Criar outra coisa. Inovação é você acompanhar o mercado e fazer diferença nele, né? Que eu percebi que essa metodologia ela ajuda bastante, eu gostei. Legal. É isso mesmo. É você se manter relevante, né? Exatamente. Isso aí, aí você vai compartilhar o material? Compartilho. Tá bem simples minha apresentação, gente. Eu acabei fazendo rápido, mas eu compartilho com todos vocês. Acho que tem na Wiki, né? Não, foi nosso tempo chato.
Acho que não sei se todo mundo já sabe que todo o material do VP Talk é colocado na Wiki, né? E gravado. Toda a gravação e a gravação. Daí a gente mandou o link lá no Slack, no canal do Developers e do General também. Isso aí. Eu achei muito interessante. Aí eu tenho o livro, eu comprei o primeiro livro, que é a raiz de onde surgiu, né, essa metodologia. E se alguém tiver interesse, tá lá na minha mesa, se alguém quiser ler, entender um pouco mais. Aí esse livro ele abrange não só os 3 horizontes, ele abrange. Não sei se vocês já ouviram falar daquele. Como é o nome do livro? Eu esqueci agora. Eu sempre esqueço quando tem que falar. Mas é o The Innovators Method. É um livro que também aborda essa questão de inovação em empresas. Então esses 2 livros eles são muito parecidos, só que o The Innovators Methods é o de hoje e esse é o antigamente, né? Empresas que porque ele foi feito em 1999, pra gente já não é tão antigo, mas enfim, né? Tem já novos materiais sobre esse assunto. Mas se vocês quiserem, tá lá na minha mesa. Mais uma dúvida, vocês têm planos de já começar a trabalhar assim? Ou de vender essa ideia para alta gestão? Ou começar a fazer sem vender e depois fazer eu tenho, é o o meu objetivo, assim, que o meu objetivo é que a gente consiga chegar, né, num processo assim, não sei se é exatamente esse processo, porque acho que é tudo muito emergente, né, e tem que vir do time concordando, mas o meu objetivo é começar, a gente até na primeira vez nas primeiras reuniões que a gente fez com o time, eu já comecei até a taguear algumas coisas que a gente estava fazendo com o H1, H3 no próprio Gira, então... Um módulo? O quê? Um módulo? Com um rótulozinho. Colocando um rótulozinho H1, H3. Eu não pensei na questão de vender a ideia, mas enfim, eu acho que gostaria muito de poder passar essa visão e eu acho que é muito mais o conceito até, eu acho que nada é escrito em pedra, acho que pode adaptar a cada time, mas passar esse conceito, né, pra gente conseguir de alguma forma se organizar para trabalhar também em pesquisa e algo que eu acho que engaja muito as pessoas, deixa as pessoas mais motivadas também, então por isso que eu acho que é importante. É o que eu vejo, conectando a isso, que eu achei fantástico, acho muito legal dessa visão. Eu estou pensando em como aplicar isso em projeto. Né? Eu vejo que os POs eles classificam as histórias como algumas são melhorias, evolução, bug, mas a ideia do 1, 2, 3, acho que ela faz mais sentido assim, para a empresa. As pessoas gostam de saber que está no 1, que tem o 2 e que tem o 3. É muito de visibilidade. Eu acho que também ajuda a casar a estratégia com os produtos. Porque vamos supor que aqui a gente tem o H1, H2, H3, que seria checkout, Tesla, etc. Se a gente tivesse isso bem classificado, de alguma forma eu poderia saber quais ações que eu estou fazendo aqui que estão relacionadas com algo maior e mais estratégico também. Sim. Nesse H3, por exemplo, você acha que seria válido aplicar um design thinking, por exemplo? Sim, eu acho que envolve muita parte de design thinking, aí também a parte de gerar POCs de tecnologia também, porque eu acho que o H3 ele é muito focado também em tecnologias emergentes, mas principalmente a parte de design thinking, que a gente tem uma ideia, a gente quer saber se isso é positivo, a gente quer pesquisar e aí a gente aplica a metodologia para ver se faz sentido. Uma pergunta agora, uma dúvida. O que você acha que falta para a gente começar a aplicar esses conceitos? Eu acho que é uma parte um pouco cultural e aí também eu acho que é foco, assim, a gente ter claro quais são os nossos focos, os nossos pilares, onde a gente quer chegar, para traduzir isso em horizontes dentro de cada um dos times. A gente está fazendo um trabalho junto com o PMO, definindo metas, então eu acho que é alinhar um pouco mais e também uma outra coisa que eu gostaria muito de fazer com o time é a gente em um momento parar, todo mundo, e definir qual é a nossa missão. Acho que quando a gente define uma missão é muito mais fácil a gente criar esses horizontes. E também tem a parte cultural também, que a gente precisa ver como que a gente adapta para que todo mundo trabalhe dessa forma. Sendo assim, uma forma bem prática, um jeito que eu acho que seria legal começar é mostrar. E às vezes, além de mostrar no e-mail ou no Gira, colocar numa parede mesmo, assim, esse é o backlog, isso aqui em H1, as pessoas vão parar lá e falar assim, nossa, o que é H1? Aí sempre a oportunidade, aí você vai influenciando na cultura, né? Isso está no H1, isso é H2, isso é H3. Acho que colocar na parede é excelente, porque aí se eu estiver fazendo só H1, quando alguém em casa vai, olha, eu não estou fazendo isso aqui, eu não estou pesquisando isso aqui que está super em alta no mercado, porque, enfim, né? Eu queria dar até uma notícia para vocês, aquela parede que está do lado da sala, de vídeo lá do Sandoval e dos diretos dele, a gente conseguiu realizar a compra de um
colocar ela inteira com papel branco no fundo e vidro na frente. A gente vai ganhar um instrumento de trabalho bem bacana aí, tanto para tocar os alunos, os fóruns, quanto para expor o backlog, o roadmap do produto. Legal. E aí vai ficar uma parede enorme, né? Que a gente tem metade de uma parede com papel que não apaga. Eu gosto bastante da gestão É visual. bem legal assim. você puxar isso. Sabe por quê? Porque já é uma iniciativa que vai tentando mudar a cultura. Porque aqui a gente tem uma certa dificuldade em usar as paredes lá do andar para poder expor esse tipo de visibilidade. E acho que a gente tem que fazer esse movimento, é legal fazer esse movimento que a gente consiga ganhar todo o andar em relação a isso. Sim. A gente conseguiu 2 paredes, né? Uma no primeiro e uma aqui no segundo, que eu confesso que ainda não sei qual é, mas já está comprado. A instalação vai começar no primeiro, vai ser agora no final do mês. E a gente vai matar alguns leões aí para comprar. Nem caro é super barato, mas enfim, para deixar aquilo exposto, né? Ali dá pra gente usar com bastante sabedoria, né? Isso é legal porque isso daí é bem uma forma. O Kanban ele coloca muito isso, né? Em vez de você colocar regras para as pessoas, você altera o sistema em que as pessoas estão e aí você vê como é que o comportamento delas muda, né? Além disso daí, que é super legal tornar as paredes para expor mesmo, né, o nosso trabalho, para a gente trocar ideia, para a gente fazer com que isso seja uma coisa mais ágil, né? A gente está com umas outras ações aí também, que uma delas a Luna está trazendo, que é o Vale do Luxismo, mais para frente a gente vai botar isso para rodar e depois vai falar disso para vocês. E tem outras que a gente está tocando também, que a gente quer fazer acontecer primeiro e depois trazer aí. Vai fazer bem isso, em vez de botar regras para as pessoas, a gente vai mexer no sistema e ver como é que as pessoas reagem a isso. Eu particularmente gosto muito dessa abordagem, e eu como PMO, tem a abordagem mais simples, né, da cobrança direta, da exposição, mas acho que essa mexer no sistema, de expor uma métrica, expor uma visão, para as pessoas se cobrarem, as pessoas se questionarem, acho que é muito mais efetivo. Acho que essa ideia da gente dar essa visibilidade também, que o Rafa comentou, é que a gente tem muita gente com muita vontade de colaborar e às vezes não tem a oportunidade ou não tem de chegar e falar, então assim, está querendo criar ferramentas para a companhia mostrar os valores que tem aqui dentro. Então, assim, fica muito sujeito ao que vem de fora. Tem muita coisa de dentro, em casa a gente precisa dar oportunidade para as pessoas. Uma coisa que a Laís falou, que eu acho que sempre que a gente usa as paredes, a gente tem que sempre ter isso no mindset, né? Além da exposição, é sempre atrelar aquilo a alguma métrica, algum número, né? Você vê, a Laís trouxe que teve a melhoria naquela funcionalidade, que melhorou a taxa de ligações, que melhorou isso, melhorou aquilo. Porque às vezes a gente também deixa a empresa inteira com os Kanbans e ainda mostra para a empresa, poxa, eu estou mostrando Kanban, mas eu estou mais produtivo, porque eu estou entregando mais e meu próximo passo é esse. Vai ser esse tempero, né? Tempero da métrica. Você justifica também, né? Fala assim, olha, eu estou trabalhando nisso, que está me gerando retorno, mas eu estou investindo, eu como PO ou como time de produto, a gente quer investir agora que a gente tem esse retorno também em fazer uma pesquisa, a gente quer investir nosso esforço. É como se fosse uma visão de uma empresinha, dentro de uma empresa. Dos empreendedores. Exatamente. Legal. Beleza? Valeu. Valeu. Acho que é perto. Não, não enxergo. Aqui, ó.